Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, mais uma sexta-feira, no nosso tempo aqui no Brasil e já diante do Senhor, o sábado, o Shabbat dele. Agradecer pela oportunidade que você me dá mais uma vez de entrar, seja pelo smartphone, pela televisão em sua casa e podermos juntos estudar a arte do relacionamento. Nós estamos na 9ª aula, a aula de número 9. E o nosso assunto hoje é um assunto que tem muita importância aonde temos ido até aqui. Nós demos nas aulas anteriores algumas dicas no relacionamento e demonstramos também várias falhas no relacionamento. Agora nós queremos mostrar que a arte do relacionamento passa pela comunicação. E essa comunicação não é exercida apenas pela voz ou pelo áudio, como algumas pessoas poderiam até achar. No universo que vivemos hoje, de grande volume de informação, a comunicação está por todos os lados. Mas quando se trata de relacionamento entre pessoas ou pessoa, evidentemente nós temos que observar alguns detalhes que talvez você não tenha percebido, mas que as escrituras da verdade informam. E como nós temos estudado todo o tempo, tendo a Bíblia como referência e base, não será diferente neste momento. Mas antes de começarmos o estudo, eu quero mais uma vez lhe pedir aquilo que nós temos feito de forma constante. Com que intuito? De que outros possam alcançar o mesmo entendimento que você está alcançando. É o ato de repartir o pão, de tornar outras pessoas alcançáveis mediante a indicação. Antigamente, quando me converti em 1990, o procedimento de comunicação naquela época de evangelismo, que ainda continua hoje, mas nós temos ferramentas maiores, era o folheto. Você dava folheto na rua falando do amor de Cristo. Hoje, de forma digital, compartilhar uma live, compartilhar um vídeo do YouTube, quando a palavra de Deus está como fundamento, pode salvar vidas e fazer com que essas pessoas possam ter uma eternidade com Deus. Por isso, mais uma vez, eu peço a você que você deixe o like para tornar o vídeo relevante e indique esse canal, esse estudo, a outras pessoas do seu círculo, de amizade, de relacionamento, até mesmo da igreja, porque entendemos que a igreja no século XXI, nesses dias, tem tido muita dificuldade nessa arte do relacionamento. Temos dito que a própria apostila pela qual estamos fazendo um ajuste para fazer esse estudo com você, ela foi escrita aqui na igreja para que nós pudéssemos preparar os obreiros como conselheiros para lidar com pessoas que pudessem chegar até a igreja, tendo uma melhor condição de relacionamento. Fizemos isso com um grupo de pessoas e, evidentemente, ficamos aguardando que o doce Espírito Santo pudesse levá-las à maturidade para que elas pudessem aplicar essas situações pelas quais estamos ensinando a cada um de vocês. Nas últimas aulas, como falei, nós trabalhamos com dicas, ok? Muitas dicas. E nós agora queremos trabalhar para que observemos de forma muito clara o ato principal do relacionamento, a comunicação. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, que é o nosso manual do usuário, e pegue no Novo Testamento o livro Hebreus, a carta aos Hebreus. Eu quero que você deixe no capítulo 1 e o versículo 1, para mostrar que o próprio Criador Elohim trabalha por meio de comunicação. E o que é interessante, aquele que escreve a carta aos Hebreus define que Deus, ele fala, se comunica de muitas formas e de muitas maneiras. E é justamente isso que nós estaremos abordando de uma forma mais pessoal, numa forma mais contundente, para lhe fazer entender que você deve investir e muito na comunicação. Pode ter certeza que a comunicação bem feita é uma grande arma positiva para o relacionamento saudável. Bom, vamos lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, já te dei tempo para abrir, você também já compartilhou aí a live, e eu quero agradecer, se eu não me engano, somos 532 pessoas inscritas, nós nos sentimos honrados em poder alcançar esse número de pessoas. Bom, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado, então Deus fala, muitas vezes, então Deus se comunica, fala, se relaciona muitas vezes. E de muitas maneiras. De muitas maneiras. E como ele fez?
aos pais, se referindo a Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, aqueles que viveram no tempo de Elias, de Eliseu, de Isaías, Jeremias. E aí no verso 2 ele diz, nesses últimos dias nos falou, se comunica, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que nós queremos extrair desse texto? É que a Bíblia nos informa que o Deus Todo-Poderoso, Elohim, Criador do Universo, ele se comunica, ele fala, ele se relaciona, e de muitas formas e maneiras. Evidentemente, me faltaria tempo para demonstrar de forma clara diversos versículos onde se diz, e assim diz o Senhor, e assim falou o Senhor a Moisés, e assim falou o Senhor a Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso e essas expressões demonstram que o nosso Deus bíblico se comunica e se relaciona em todo o tempo. Ora, se o Criador do Universo se relaciona com a sua criação, e não só se relaciona, cria meios para salvá-las da condenação do pecado e do inferno, então é muito importante que nós venhamos a aprofundar os nossos entendimentos com respeito ao relacionamento no nível de comunicação. Quando nós falamos da entrega dos 10 mandamentos, por exemplo, no Sinai e no Horebe, as instruções para construir o tabernáculo e a tenda, que chamamos tabernáculo de Moisés, toda a construção, tudo aquilo que foi feito no átrio, o altar do holocausto, a bacia de bronze, ok? A mesa da proposição, a menorá, o altar do incenso, a arca da aliança, a tampa do propiciatório, as vestes, as cortinas e tudo aquilo que envolve o tabernáculo só pode ser feito porque houve uma comunicação entre o Criador do Universo e um mediador que é Moisés com aqueles que foram indicados à execução do serviço, como o caso de Bezaliel e Oliabe. Se Deus se comunica de forma clara e direta, aqueles que ouvem entendem e se relacionam. Mas Deus muitas das vezes, ao longo de todas as Escrituras, nem sempre se comunicou de forma clara e direta. Se nós olharmos, por exemplo, a história de José no Egito, ele aponta o que vai acontecer entre Jesus, o Messias e Yeshua, e o povo de Israel, seus irmãos. Se nós olharmos a história do livro de Ruth, nós entendemos que Noemi representa Israel, Ruth, a igreja, e Boaz, o Senhor Jesus. Então, as histórias, as situações que envolvem os feitos da Bíblia comunicam atividade de redenção, atividade de salvação, atividade de justiça e todas apontam para a obra que Deus o Pai faria e faz por meio de Jesus Cristo. Então, o Criador do Universo ele está todo o tempo se comunicando de muitas formas e de muitas maneiras. Me faltaria tempo de falar, por exemplo, quando o Criador mandou Noé construir a arca para que toda aquela geração fosse condenada pelo seu pecado e o justo Noé, com a sua família, fosse salvo. Aquela história real, ela apontava um dia futuro, que é o nosso presente, onde o Senhor também, por meio de Jesus, a arca da salvação, levaria aqueles que quisessem ao arrependimento de seus pecados para serem salvos da condenação e do juízo que virá sobre toda a carne, sobre todo o mundo. Então, todas as comunicações que foram estabelecidas pelo Senhor ao longo da história bíblica tentam nos mostrar ideias, valores, padrões de justiça, de santidade, de redenção, boas atividades e orientações que geram bom caráter, uma boa atividade entre aqueles que estão aptos a ouvir e estão diante do objetivo da comunicação. O que o texto de Hebreus nos dá como entendimento é uma clara consciência de que o Criador, o Deus único, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, ele deseja e está todo o tempo se comunicando com homens e mulheres que estejam aptos a querer ouvi-lo. Inclusive, Jesus comissionou a sua própria igreja, descrito lá em Mateus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão de relacionar-se com homens e mulheres para levar o plano da salvação, pense, exige muito
o ato e o efeito da comunicação. Portanto, tudo que verificamos até aqui e que estudamos passa pela comunicação entre as pessoas. E essa comunicação, como vamos verificar, ela pode ser manifesta de muitas formas e maneiras. Eu vou lhe dar um exemplo simples, mas profundo. Pega a sua Bíblia, você que leu e abriu em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos no livro dos começos, em Gênesis. Eu quero lhe mostrar uma coisa sobre o ato da comunicação, para que você possa entender onde queremos chegar e ampliar o leque de entendimento na sua própria estrutura mental. Em Gênesis capítulo 4, há o relato do relacionamento entre o Deus Criador Elohim e Caim. E o texto ele descreve algo muito interessante. Eu não vou ler todo o capítulo, vou ler alguns versos. Verso 2 diz assim: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, Caim quis se relacionar com Deus. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel relacionando-se com o Criador, com Deus. E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Escute bem. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E o que aconteceu quando Caim ficou irado? Decaiu-lhe o semblante. Guarde isso. O semblante, o rosto de Caim decaiu. Olha agora o verso 6. Importantíssimo. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? Como é que Deus descobriu que ele está irado? Ah, mas Deus é Deus, ele sabe tudo. Continue lendo. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Como é que Deus, o Eterno, descobriu que havia ira no coração de Caim nesse texto? O rosto, o semblante comunicou o que estava no coração. Então, rosto, jeitos, formas comunicam constantemente com pessoas, relacionando-se o tempo inteiro. Então, aprenda uma coisa. Aprender a comunicar-se com alguém no relacionamento é fundamental para que o relacionamento seja saudável. Se você entender o texto que você acabou de ler, você vai perceber que um rosto, uma fala agressiva, pode destruir o teu relacionamento. Você vai dizer assim: eu não tinha intenção. Tudo bem, você poderia até não ter intenção, mas sua voz aumentou o tom, seu rosto ficou sisudo e um semblante. E as pessoas fizeram uma leitura de que você está chateado, irado, revoltado. Você se comunicou sem sequer abrir a boca. Você deu-se a entender sem sequer falar e emitindo som. Queridos, aprenda uma coisa. Numa geração que vivemos, onde nos comunicamos, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu tenho percebido uma coisa na comunicação via WhatsApp ou qualquer forma escrita. A escrita, ela pode ser interpretativa. Às vezes você escreve uma coisa simples e envia no WhatsApp. A pessoa lê o texto e, dependendo da forma que ela está no seu íntimo, ela pode interpretar que você está chateado, que você está alegre, que você está triste, ou que você não gostou daquilo que ela postou. E isso tem sido uma constância e eu tenho percebido exatamente isso. As pessoas esquecem que a escrita no WhatsApp não demonstra semblante nem som. Então ela pode ser interpretativa, principalmente quando a gente escolhe as palavras erradas para colocar na frase. Ou coloca uma exclamação. Às vezes você coloca só um olhinho, né? Uma imagenzinha de um olhinho assim arregalado. A pessoa já interpreta: ih, ele ficou chateado, botou um olho arregalado. Ou você bota um bonequinho chorando. A pessoa diz: ih, ele está chateado comigo. Olha como as comunicações, elas são imensas e o tempo inteiro. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação se nós queremos ter relacionamentos saudáveis e de alto nível. Então nós estaremos falando sobre exatamente este ponto. E como sempre, nós temos tentado de alguma forma
aludia você ao audiovisual, que são comunicações. Tanto falada, como eu faço com você com a leitura bíblica, chamando a tua atenção para perceber o que estamos falando, como também usamos a tela. Aqui, a tela do monitor para mim. Na tua casa, da televisão. Para alguns, do smartphone. Mas é uma forma de comunicação. E qual é a nossa intenção em usar, muitas vezes, slides para fazer você entender melhor onde queremos chegar. Então, como nós temos uma apostila, do qual ela foi escrita para orientar conselheiros de como lidar com pessoas, e nós estamos transformando ela em orientações de como ter uma vida em relações saudáveis com outras pessoas, é imprescindível que a gente use o áudio e o visual, como Jesus diversas vezes o fez. É só lembrar Jesus no Sermão do Monte, falando sobre dependência de Deus e colocar tudo, descansar nele usando fé. Ele disse: olha para as aves dos céus. Imagina todas as pessoas que estão ouvindo ele pregar no Sermão do Monte, olhando para as aves. E ele diz: elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, elas não têm armário, mas toda vez pela manhã tem algo que comer. Ele diz: vocês não são melhores do que as aves do céu, homens de pequena fé? E ele vai mais longe, diz: olha para os lírios do campo. Eu imagino todo mundo olhando para o campo e vendo os lírios. Ele diz: nenhum lírio que aí está. Ele diz: nenhum Salomão, ninguém se vestiu como um deles. Esses lírios estão muito bem arrumados, cores vivas. E se Deus veste os lírios, que hoje cresce e amanhã, por sua vez, são queimados, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, note que Jesus o tempo todo, ele fala e usa o visual para fazer-se entender naquilo que está se comunicando. Ok? Nossa intenção é favorecer a sua mente, através das suas retinas, dos seus olhos, para entrar para o teu coração, para que você melhore definitivamente a sua forma de conviver diante de Deus. Amém? E dos homens. Vamos lá então para o slide, para que você possa aí estar percebido do assunto. O que é comunicação, que é o tema dessa 9ª aula? Com frequência, supomos que pelo fato dos lábios estarem se movendo, está havendo comunicação. A conversação, porém, é uma atividade elevada. É o efeito entre duas pessoas, implica em dar e receber informações. Então, nem sempre a comunicação é apenas o ato de mover lábios. A comunicação implica, é um efeito entre duas pessoas em receber da outra informação, que pode ser, como eu falei, pelo olhar, pode ser pelo aceno das mãos, pode ser apenas por um cartaz. A forma da comunicação é diversa, mas importa entender o quanto ela é importante. Lembra do livro de Gênesis, o que aconteceu entre Deus e Caim. O semblante de Caim decaiu. O que Deus fez? Você está irado, porque o seu semblante, o seu rosto demonstra o que está no teu coração. É muito importante ter essa consciência, esse entendimento, que o rosto formoseia, o rosto dá a entender o que está no coração. Já citamos esse texto anteriormente em Provérbios, ok? Vamos seguir no slide para que a gente possa entender? Bom, a comunicação é um processo verbal ou não, como acabei de citar, de compartilhar informação com outra pessoa, de maneira tal que ela entenda o que você está dizendo. É o intercâmbio constante de pensamentos que você tenha, sentimentos do qual você também tem, ideias que brotam no seu consciente ou mente, sonhos, preocupações, planos, alvos e realizações que você tem como meta, visando o entendimento entre as pessoas. Comunicação é uma arte, sendo que gastamos a vida inteira para aprender a ser eficiente nela, ok? Eu quero que você entenda que a comunicação é tão importante que existe propaganda o tempo inteiro. Muitas das vezes você quer ver apenas um vídeo de YouTube e você é obrigado a ver uma propaganda, né? Você quer ver uma informação, não é muito grande. Você só quer ver, tem que ver 2, 3 propagandas, começou com 5 segundos, agora com 10 segundos, agora 15 segundos. Ou seja, a propaganda é a forma que as empresas têm de anunciar o seu produto, através daqueles que detêm o poder da comunicação. Antigamente isso era feito apenas na televisão. Nós tínhamos um filme, e o filme era dividido em 6, 7 partes, para que pudesse os seus anunciantes e a propaganda fosse vinculada. Hoje, a propaganda é vinculada o tempo todo.
numa transmissão, por exemplo, de futebol, ou de basquete, ou de tênis, não importa, o tempo todo passa na sua tela informação. É a informação do produto A, é a informação do produto B, é a informação do produto C, e o tempo todo as comunicações e informações vêm com o intuito de provocar a você a compra daquele produto. Note que as informações que passam na sua tela são sempre ditas pelas pessoas que o produto é maravilhoso. Pessoas recebem cachê em dinheiro para poder emprestar o seu rosto, a sua fama, para que possa algum produto ser vendido, porque eles entendem que essa pessoa bem-sucedida no ramo do esporte, ou no ramo dos negócios, ou no ramo da telejornal ou das novelas, é o menino e a menina propaganda ideal para que o produto dele venda. E isso é tão poderoso que as pessoas, em vez de dizer, vou comprar uma palha de aço, ela diz, compra para mim o Bombril. Ela foi induzida a chamar palha de aço ao nome daquele produto que uma empresa estabeleceu. Então isso mostra como a comunicação está o tempo todo em torno de nós. Eu faltaria tempo de falar das comunicações que a televisão e a própria internet promovem para mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de comer, a sua maneira de andar, de falar. O tempo inteiro a comunicação é aplicada para você comprar o carro, para você comprar a casa, para você comprar o azulejo, para você pintar da cor que eles querem. Se você disser que a comunicação ela é inexistente, você está enganando a você próprio. Então, durante muitos anos, a comunicação é aplicada. As cores são escolhidas para colocar-se no produto, para que aquela cor chame atenção, para que você queira comprar. É estudado o que cada cor faz diante dos olhos do ser humano, qual é a cor que chama o ser humano, qual a cor que o prende, e tudo isso é aplicado nos produtos para chegar até você. Não pense que todas aquelas embalagens muito mirabolantes, elas são feitas de qualquer maneira. O objetivo é atrair a tua atenção para comprar o produto. Então tudo isso é comunicação. Portanto, em comunicação, nem sempre é de ser lábios que se mexem. Antigamente, com Charlie Chaplin, talvez ninguém saiba nem quem é, era o cinema mudo, né? Ele fazia uma encenação o tempo inteiro, filmada, mas não tinha som nenhum. Mas você vendo a cena, você entendia o que ele queria dizer. Então a comunicação vai além de palavras. Entenda isso, por favor, porque na arte do relacionamento, nem sempre a comunicação é tudo, no que concerne a fala. Muitas pessoas falam, mas são descredibilizadas porque o seu semblante não condiz com a sua fala. Falam com a boca, mas negam com o rosto. Falam com a boca, mas negam com os olhares. Falam com os lábios, mas negam com as ações. Vamos falar e vamos voltar de novo para o slide para te fazer entender que a comunicação é aplicada o tempo inteiro. Vamos lá olhar alguns pontos importantes dela. Bom, uma comunicação saudável é a base para bons e maduros relacionamentos. Os relacionamentos maduros com nível agradável dependem de contato físico. Estes são instrumentos poderosos de comunicação, que podem ajudar a construir o sentimento de afinidade, confiança, colaboração e cumplicidade entre todos ou entre pessoa e pessoa. Olhando para as Santas Escrituras, como lemos agora há pouco, verificamos a movimentação de um santo único Deus que prioriza a comunicação com os seres humanos, diz o Espírito Santo através da Epístola aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então o texto que nós lemos anteriormente demonstra como é importante a comunicação dentro do aspecto que estamos examinando. Agora eu pergunto, dentro do que já falamos agora há pouco sobre comunicação, acho que abriu sua mente para que você possa entender a diversidade que é a comunicação. Eu estou aqui usando o meu rosto, a camisa que eu escolhi hoje, o fundo que foi colocado com livros, tudo isso é uma forma de comunicação que pode te atrair ou não. No caso meu de ensinar, quem pode fazer isso por você é o Espírito Santo. E evidentemente nós procuramos trazer alguma coisa que seja compatível com o que nós estamos estudando. Por isso que nós escolhemos ficar atrás de mim, né? Esse
ato onde tem diversos livros, uma biblioteca, porque dá o sentido de estudar a arte do relacionamento, mas não deixa de ser uma comunicação. Se comunica com os textos que passam abaixo, quando nós pedimos para abrir um texto. Há uma comunicação constante, né, entre eu e você quando você escreve no chat, né? Isso quando você escreve, né? E nos comentários, que eu quase não vejo você escrever. Então não tem comunicação pelo comentário. Você não diz se está bom, se está ruim, se está quente, se está frio. Comunicar-se é fundamental para saber o que você pensa. Inclusive, deixa eu te fazer entender, quando um professor dá aula, um mestre, e ele vai lecionar uma matéria, muitos de nós, alunos, ficamos chateados dizendo que aquele professor é muito caxias, ele é muito duro, porque ele aplica uma prova. A prova é a única forma que o mestre, o professor tem de saber se você aprendeu o que ele te ensinou. A prova é um estado de comunicação entre o professor que dá aula e o aluno que recebe a aula. Ele vai colocar no papel para o professor saber se ele aprendeu a aula ou não. Então a prova não é tão ruim assim para quem estuda, para quem se comunica bem com a matéria. A prova é tranquila. Agora, para quem fica gazeando a aula, só comendo merenda, ou lá fora, como eu fiz muitas das vezes, repetir de ano, só jogando ping-pong e futebol, sem estudar matemática e português, na hora de fazer a nota ou a prova, aí é 2, 1,5 e no final do ano é reprovado. O problema não é se o professor era muito difícil, é que o professor ele se comunicava com a matéria e eu simplesmente não queria comunicar-se com ele. E na hora que ele pedia o retorno da comunicação por uma prova, eu demonstrava que a minha comunicação com ele era quase zero e por isso eu tirei 1,5, 0. Entendeu? Então compreenda, a comunicação ela o tempo todo é utilizada entre as partes. Agora vamos voltar para o slide, porque até aqui nós verificamos que Deus se comunica e que a comunicação é importante. Mas como é essa comunicação? Essa comunicação ela pode ser assertiva. Pastor, que raio de palavra é essa assertiva? Tá aí. É aquela que consegue passar as informações com clareza. Por isso ela é assertiva, ela é direta. Dinâmica, respeito, obtendo o retorno esperado. Essa comunicação assertiva é a comunicação que nós aplicamos numa pessoa e a pessoa, quando nós vamos conversar com ela, nós vamos relacionar-se com ela, a gente percebe, rapaz, nós fizemos uma boa comunicação, ela foi direta, ela entendeu o que eu quis dizer. Por exemplo, eu estou tentando fazer com você uma comunicação como assertiva, com todo cuidado, lendo a Bíblia, fazendo em partes de aulas, para que você possa entender a importância do relacionamento bem feito e da comunicação bem executada. Então, a comunicação assertiva é a comunicação dos sonhos. É aquela onde eu falo e o alvo da minha fala é alcançado. É quando eu me comunico da forma que for e o outro lado entende o que eu estou dizendo. Olha, por exemplo, quando a gente traz uma mensagem, uma pregação do Evangelho, muitas das vezes o pregador ele se comunica, mas a pessoa que está sentada ali no auditório ou na igreja, onde quer que seja, o palestrante, o pregador, traz a mensagem e às vezes a pessoa não entende a mensagem do pregador porque ele não foi assertivo. Ele falou e não se fez explicar nem entender o que estava dizendo. Por exemplo, existe uma fórmula de comunicação na Bíblia chamada parábola, que muitas vezes Jesus usava e para muitos ouvintes não era assertivo, porque ele falava e os seus ouvintes, parte deles, não entendiam. Acontecia muito com os fariseus, com os saduceus, grupos religiosos da época, quando Jesus dizia, o Filho do Homem saiu a semear a semente, uma parte da semente caiu na terra, e veio as aves dos céus, e atirou, outra caiu no meio dos espinhos, outra no meio das pedras, outra caiu em boa terra. E os fariseus, os saduceus se olhavam dizendo, o que ele quis dizer? Ou seja, essa comunicação por parábola, ela não é assertiva para alguns ouvidos. Por exemplo, para mim, que Deus pela graça deu o Espírito Santo, eu entendo o que Jesus quis comunicar com a parábola do semeador. Para mim, a comunicação de Jesus é assertiva, direta, eu entendo o que ele quis falar, eu compreendo o que ele quis dizer. Quando nós falamos, por exemplo, das festas do Senhor, as festas que o Senhor entregou ao povo de Israel, que são festas do Senhor e não do povo de Israel, foi entregue ao povo de Israel. Essas festas, elas são assertivas no que concerne ao que deve ser colocado na festa. Por exemplo, Páscoa, deve ter pão asmo, deve ter carne do cordeiro, tem que ter ervas amargas, tem que ter o cálice da vinha, tem que tirar o fermento da casa. Essa informação é assertiva.
Agora, quando você pega essa informação e coloca ela explicativa na obra de Cristo Jesus, às vezes para algumas pessoas não é assertivo, não é direto. Elas ficam, ué, eu não entendi. Então, compreende a comunicação, o que significa a comunicação assertiva? Eu acho que você se fez entender. É a comunicação direta. Essa sempre é produtiva e alcança. Quando a gente fala e as pessoas não estão entendendo, nós não estamos se comunicando de forma assertiva e direta. Está faltando alguma coisa para a pessoa entender o que eu estou dizendo. Eu até conto uma história, não sei citar nomes, de uma pessoa que passou aqui pela igreja local e ele verificava que muitas vezes quando eu trazia um ensino, uma aula, eu citava vários textos. Mas geralmente quando eu cito vários textos, eu tenho a preocupação de unir os textos para que a pessoa que está me ouvindo entenda por que eu cheguei àquela interpretação e àquele entendimento. Tá certo? Tentando demonstrar quem é quem falou, em que época falou, por que falou, em suma, preocupação para ser assertivo. Mas uma certa pessoa viu tudo isso e um dia foi pregar e resolveu citar todos os textos, sem unir os textos e nem procurar juntar a informação de forma clara, sendo direto, assertivo. Não fez. Aí uma pessoa chegou a mim, mais jovem, e falou assim, você está entendendo alguma coisa que ele está falando? Falei, por que ele? Não estou entendendo nada. Ou seja, a pessoa falou por 1h30 e uma pessoa está dizendo, não estou entendendo nada que ele está falando, eu não estou compreendendo onde ele quer chegar. Uma pessoa que usa dessa comunicação, essa comunicação não é assertiva, ok? Vamos voltar para lá? Então, comunicação assertiva é aquela direta que alcança os objetivos pelos quais foi enviada, ok? Outra comunicação, essa nem sempre é direta e alcança, geralmente repele o alvo do relacionamento, é a comunicação agressiva, ok? É pautada em um tipo de linguagem, tanto verbal, né, falando como eu estou falando, quanto de expressão corporal, caracterizada pela hostilidade e exaltação. Ali fizeram um boneco, né, com a boca escancarada. Essa expressão, comunicação agressiva, é usada por nós constantemente, ainda que não percebamos, ok? Essa comunicação agressiva, ela pode ser feita pelo rosto, pelas mãos, pela cara, pela sobrancelha levantada. Eu converso com muita gente, digo para algumas pessoas, olha, você se comunica bem, está explicando, pregando, está explicando direitinho, mas você peca no seu rosto. O seu rosto transmite uma informação com agressividade e quem está do outro lado acaba evitando a sua comunicação e o seu relacionamento porque acha que a sua fala foi deveras agressiva. Eu posso comunicar uma informação com o timbre de voz, a altura comum e normal e ser ouvido. Eu posso berrar e não ser ouvido, porque o meu ato de berrar, o ato de gesticular com raiva e com ira fechou o coração do objeto do meu relacionamento. Então, você tem assertiva e agressiva. São comunicações que o tempo todo estamos fazendo. Onde está o erro, por exemplo, de uma pessoa furiosa e irada? É a comunicação agressiva. Acontece entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos da igreja. Você se comunica de forma agressiva. Dizem pavio curto, sem paciência, explosivo, os nomes são diversos. Eu quero só dizer para você que quando você usa a comunicação agressiva, a possibilidade de te ouvirem é mínima e de entender o que você quer falar também muito pouco. Entenda, berro, gritaria, semblante irado não mostra autoridade e poder. Apenas demonstra desequilíbrio, como Deus encontrou em Caim. O teu semblante decaiu, tu tá irado. Entendeu? Se Deus olhar o semblante de Caim para baixo e decaído com expressões de indignação, e Deus conseguiu enxergar que o coração dele está irado, como é que você às vezes age de forma explosiva, gesticula em demasia com as mãos e com o rosto, e aí depois diz, não, eu não estava nervoso, era ira santa. Não, meu irmão,
Se você quer se relacionar, você tem que ter cuidado com essas coisas. Vamos para outra característica? Assertiva, agressiva e passiva. O que é a comunicação passiva? O que é isso? É o estilo de comunicação no qual você evita dizer diretamente o que pensa ou quer, o que muitas vezes envolve uma linguagem corporal desconfortável. Você não comunica diretamente. Você fica, como diz o outro, enrolando. A pessoa diz, mas fala logo. Não, eu não quis dizer isso, sabe como é que é? Minha intenção não é de forma alguma considerar que você está errado, eu não queria de forma alguma dizer que a sua atitude não foi boa, lógico que tem coisas boas e ruins, mas no fundo, essa é passiva, ele não demonstra onde ele quer chegar. Ele está preocupado talvez do que a pessoa vai achar se ele disser que é ruim, o que a pessoa vai achar se ele disser que é bom, então ele está tão preocupado com o que vão achar a respeito dele, que ele não consegue se comunicar de forma assertiva. Ele é passivo. Ele não fala o que ele pensa. Quantas pessoas já conheceu assim? Fulano, como é que tá minha roupa? Não sei. No fundo ele sabe. Ele diz assim, ficou horrível. Mas ele não quer falar que tá horrível porque ele fica pensando, se eu disser que tá horrível, ela vai ficar chateada comigo. Então ele é passivo, ele não se comunica, ele não é verdadeiro, ele não é honesto, ele não é transparente. Entendeu? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante sobre a questão de rosto. Eu vi na história de Caim, ele comunicando-se com o semblante. Vamos ver outra história? Agora está no livro de Neemias. Vamos lá? Neemias aqui no Velho Testamento. Vamos lá abrir em Neemias. Para que a gente possa ver outra coisa interessante. Neemias capítulo de número 1. A ira estava no semblante. Será que é tristeza também? Será que o semblante comunica alguma coisa? Vamos lá. Se você entendeu a comunicação assertiva, agressiva e passiva, vamos ver aqui essa comunicação em Neemias capítulo 1. Em especial, eu vou ler aqui a partir do verso 7. Temos procedido, Neemias capítulo 1, verso 7. Temos procedido de todo corruptamente, diz ele na oração, contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Isso é a oração de Neemias. Peguei aqui no meio dela, né? 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, Senhor, transgredirde, eu vos espalharei. Se transgredirde, eu vos espalharei por entre os povos. 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. E aí, verso 11, ele diz, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e a dos teus servos que os agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje. Teu servo, dá-lhe mercê. Perante este homem, nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ok, então, a história retrata que Neemias está orando. Ok, ele era copeiro do rei. Aí ele orou diante de Deus, comunicou-se com Deus, colocou a sua lamúria, colocou a sua oração, sua súplica. No capítulo 2, verso 1, que é o que eu quero, diz assim, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, porque ele era, como foi dito, o copeiro, oferecer, lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Por que está triste o teu rosto, teu semblante, outras traduções? Se não estás doente, tem de ser tristeza de onde? Do coração. Então temi sobremaneira. Como é que o rei percebeu que havia angústia e tristeza no coração de Neemias? Pela comunicação do rosto. Neemias estava orando, entristecido pelo estado decadente do seu povo, que estava em cativeiro, vivendo uma vida terrível e miserável. E Neemias estava fazendo lembrança a Deus das suas promessas para mudar aquele quadro ruim. E ele estava entristecido, chateado. Mas ele tinha uma função, ele trabalhava como copeiro do rei. Ele foi lá fazer a função dele.
servir ao rei. E o rei olhou para o rosto dele e disse: você está triste, você está chateado, você está demonstrando, comunicando para mim que há algo de errado. E diz o texto que Neemias temeu, ficou sobremaneira preocupado. Por quê? Porque ele permitiu que a tristeza do seu coração, da sua alma, fizesse transbordar pelo seu rosto, e o rei percebeu. O que eu quero só demonstrar nessa história é que o rosto, mais uma vez, comunica, agora não ira, agora tristeza. Ok? Eu quero abrir com você um outro texto em Provérbios, capítulo 15, dentro dessa esfera de ideia de comunicação. Capítulo 15, verso 13, só para confirmar o que acabamos de ler. E mostrando a você que a comunicação, ela precisa ser compreendida. E ela pode ser assertiva, compreendida, direta. Ela pode ser agressiva, muitas vezes impede o relacionamento de alto nível. Ou passiva, que também traz dificuldade no relacionamento e no entendimento de quem é você, do que você pensa. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz: o coração alegre formoseia o quê? O rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Espera aí, o coração alegre formoseia o rosto, o coração triste formoseia o rosto, o coração irado formoseia o rosto. Então o rosto é uma forma de comunicação? E o dedo? Aquele outro dedo feio que eu não vou fazer aqui. O sorriso. O abatimento. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está se relacionando com uma pessoa ou com várias pessoas. Como é o seu semblante? Quando você está ouvindo uma pessoa que está com dificuldade, está passando um momento difícil, seu semblante é de admiração, de zombaria, o teu semblante é de quem está fazendo pouco caso, os seus olhares são de julgamento ou de condenação. Você, na hora de estar ouvindo alguém, por muito tempo, você diz assim, demonstrando que está de saco cheio de ouvir? Ou você talvez esteja ouvindo alguém ou conversando com alguém, olha muito para o relógio. Você está comunicando-se, dizendo, vai continuar falando? Já deu, né? Na arte do relacionamento, qualquer atividade feita sem percepção pode destruir o que a boca disse. A boca falou, não, eu estou aqui para te ouvir. A boca disse, olha, eu estou aqui para ajudar. Eu sou servo do Deus Altíssimo e Deus me ungiu para te ajudar. E pode ficar à vontade. Você falou isso. Mas com gestos, com o olhar do relógio a todo momento, você demonstra que nada daquilo que você falou é verdade. Você tem uma comunicação passiva, confusa. Com a boca fala uma coisa, mas com gestual transmite outra. Você não é assertivo. Você ou é passivo ou agressivo. Qual é o tipo de comportamento de comunicação você usa? Não adianta só botar o paletó de pastor, a gravata do pastor, a roupa de presbítero, a roupa de missionário e ser uma desgraça na forma de falar com as pessoas, uma desgraça na forma de se comunicar com as pessoas, só fazendo o tempo todo acenos, caras e bocas que só condena e julga a vida alheia. Ei, melhore sua comunicação. Depois não diga que não foi avisado, depois não diga que não foi ensinado, depois não diga que alguém não tentou te ajudar. Vamos voltar para lá? Tempo é rápido. Falamos de 3 comunicações, assertiva, agressiva e passiva. Agora, existem 3 maneiras de interpretar essa comunicação. Eu me comuniquei de 3 formas e eu posso também ser interpretado de formas diferentes. Olha só, 3 maneiras de interpretar a comunicação sua. O que você diz? Palavras, gestos e intenções. É o que você diz. O que você diz, as pessoas entendem o que está sendo falado, você é assertivo ou você é agressivo e passivo? Segundo, o que você ouve? Percepção do que foi falado. A pessoa percebe a sua comunicação com clareza, ela percebe o que você quis dizer e ela está saindo dali cônscia do que precisa fazer, ou ela precisa interpretar o que você disse, porque você não diz de forma clara. E a terceira, o que o outro entende, a interpretação do que foi ouvido.
Você sabe que muitas vezes nós falamos para alguém e alguém ouve o que falamos e não entendeu o que queríamos dizer. Você sabe disso? Roxa, você não tem ideia como isso acontece dentro do feitio igreja. Você vai lá dar uma informação. A pessoa está sentada, você imagina, ela está sentada olhando para mim, ela está me ouvindo. Depende. Ela pode estar ali pensando se deixou o feijão e o fogão aceso ou se apagou a luz e ela está com a mente passiva, logo ela não consegue perceber a informação que eu dei. Às vezes numa comunicação simples, de um diálogo simples com um filho, você está falando com ele, está pensando outra coisa, aí você fala, entendeu, fulano? Hã? Então perceba, na comunicação assertiva, agressiva ou passiva, quem ouve o que você comunica pode não entender o que você comunicou. Por isso é importante sempre perguntar ao alvo do seu relacionamento, você entendeu o que eu falei? Se ele disser, entendi, por favor, me explique. Não, você disse isso, e assim. Ah, então ok. Porque tem gente que anda tão passivo em obter o entendimento da comunicação que você dá a ele um monte de conta para pagar. Ele diz, tá bom, pode deixar, e vai embora. Quando chegar, fala assim, qual era para pagar mesmo? Você entendeu? Você se comunicou. Você falou, acreditou que a sua comunicação foi assertiva, mas você não contava que o objeto da sua comunicação fosse passivo. E sabe o que aconteceu? A conta não foi paga. E você pagou com atraso, com multa. Porque não houve uma comunicação assertiva. Porque quem estava ouvindo era passivo e estava no mundo da lua. Tem que perguntar às vezes. Ei, tá aqui? Ei, que dia é hoje? Aí a pessoa vai entrando. Agora sim, agora a gente pode conversar. Senão você emite som, gestos, falas, acreditando que você tem sido assertivo, mas está conversando com alguém passivo. Isso acontece. Por isso é importante perceber se aquela pessoa entendeu o que você falou e o que você comunicou. Tá entendendo? Amém? Aleluia? Tem ninguém dormindo aí, não? Olha lá, de repente vem pro trabalho, tá cansado, tá dizendo assim, ó. Se estiver fazendo assim, você não tá entendendo nada que eu tô falando já há muito tempo. Você tá passivo. Sabe quando você tá assim, ó, lá no veículo, no ônibus, seja o que for, você tá assim, ó. No momento que você faz assim, você já tá desligado do planeta. Você não sabe se você tá no ônibus, qual é a parada que você tem que vir, onde você vai, de onde você veio. Quando você volta, você leva alguns segundos para saber onde você está, quem você é. Entende o que é ser passivo? O sono provoca muito isso nas pessoas. E o sono ele vem do cansaço físico que o corpo precisa repousar. E a gente entra então no estado passivo. Tá entendendo esse processo? Então, entende que na arte do relacionamento eu tenho que perceber se a comunicação que eu estou fazendo ela é assertiva, se a comunicação que eu estou propondo ela é entendida e compreendida para que as coisas funcionem. Então pergunte à pessoa, tá entendendo? Eu me fiz de forma clara a explicação e aí você vai ter um feedback se aquilo de fato foi compreendido. Certo? Pegou aí? Ok? Vamos voltar para lá? Porque o nosso tempo já está aí andando numa velocidade grande. Nós colocamos aqui expressões faciais na comunicação. Será que você conhece alguém que fala uma coisa e faz outra? Diz assim para você, eu gosto tanto de você, mas faz uma careta igual aquela ali. Será que gosta de fazer uma careta? O cara diz assim, tô entendendo tudo e faz uma cara totalmente estranha, como aquela lá dos olhos levantados. Lá da ponta, no meu monitor é a ponta direita. Ela olhando, já, com olhar para cima, olhar de que, que saco ficar ouvindo isso. Não, mas pode falar, tô aqui para te ajudar. Isso é uma loucura, eu vejo gente assim que eu fico doido. Não, eu tô aqui para te ajudar. Olha só como aquele semblante, eles são diversos, ele comunica informações diferentes. A primeira foto comunica um estado de alguém que está pensativo. A outra de alguém que está dizendo assim, legal. O outro com a cara de que, estranho. O outro malvado, o outro duvidoso, o outro assustado, o outro fazendo pouco caso. Aquele ali com a cara de quem está
zombando e brincando com alguém, emitindo um beijo, com olhar meio duvidoso, com a cara de meio sorriso, uma cara de assustado, e assim vamos nós. Olha para essas fotos, você que está aí na frente do monitor, vê se você se identifica quando você está conversando com alguém, evangelizando. E aí alguém fala alguma coisa e fala, ih! Zomba da pessoa. Meu Deus, muito burro. Eu quero dizer para você que o homem ofendido resiste mais do que os ferrolhos de um castelo, viu? Ei, evangelista, como é que é o semblante? Quando alguém quer falar, você está evangelizando, você acorda assim, você não sabe de nada. Ei, meu Deus, Jesus! Esses tipos de atitude que você faz? Quero dizer para você que esse tipo de comunicação está fechando a porta da salvação para o coração dessa pessoa. Não é fingir ser alguém, é aprender que rosto comunica. É aprender que a fala precisa ser acompanhado do gestual agradável também. Entenda, quando se fala da pregação do reino, quando se fala das obras que devem ser feitas em nome do reino dos céus, como embaixador e ministro do evangelho, você precisa entender que tem que haver um esforço da tua parte. Você não representa você. Você representa Jesus de Nazaré. Então não vem com essa história para mim de que você é assim mesmo, vai morrer assim. Então você não entendeu o nascer de novo. Você não entendeu que esse velho homem já foi crucificado e pendurado numa cruz. E que você não vive mais, mas Cristo vive em você. Se você tem dúvida, eu leio para você entender o que nós estamos tentando mostrar na arte do relacionamento. Não é que você tem que escolher ser ou não ser, fazer ou não fazer, agir ou não agir. Você precisa entender que você já morreu, amigo. Você precisa estar andando em Cristo agora, diferente. Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós estamos dando uma aula da arte do relacionamento, mas falando para pessoas que dizem ser cristão. São crentes em Jesus Cristo. E que receberam a comissão de pregar o evangelho do reino. De aconselhar, ensinar, pastorear, ajudar pessoas. Então, por amor a Cristo e respeito a Ele, você tem que melhorar a sua forma de comunicar-se. Porque a comunicação que você exerce em nome do céu e do reino é para agradar a Cristo. Portanto, você tem que fazer todo o esforço para amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se esforce. Não ponha desculpa. Você tem que mudar. Paulo disse em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo sabia, se Jesus carregou o meu pecado na cruz, o pecado está na carne, então na carne já estou morto. Eu tenho que andar agora segundo a vontade conhecida na Bíblia por meio do caráter do verbo Jesus Cristo em mim, a esperança da glória. Então eu tenho que melhorar na minha comunicação. Não é aceitável aos olhos do Eterno que eu venha trazer obstáculos para que outros não sejam salvos. Paulo chegou ao ponto em Coríntios 9, eu não vou ler por causa do tempo, dizendo que ninguém vai à guerra às suas próprias custas, ninguém está trabalhando no altar de Deus e do altar se alimenta. Ele diz, então quem prega o evangelho que viva do evangelho. Mas ele falou, mas disso não tenho eu utilizado, para não pôr impedimento ao evangelho. Olha que nível. Paulo chegou ao nível de entender, eu tenho direito de ser sustentado pelo que é lançado no altar, dízimo, oferta e primícias. Mas disso não tenho eu tomado, para que alguém não diga que eu estou fazendo a obra de Deus por ganância ou dinheiro. Embora seja algo que é direito meu, eu abro mão para não colocar empecilho à divulgação do reino e do evangelho. Então a gente tem que botar nossa barba de molho, no bom sentido da palavra, e entender que como servo e servo de Deus, eu tenho que melhorar sim. Eu tenho que impedir que meu rosto e o meu semblante venham fazer com que se comunique algo que está negando o que eu falo. Invista-se profundamente na comunicação. Ok? Vamos voltar de novo no slide, acho que falta mais alguns objetivos. Vamos lá? Pessoas com dificuldade na comunicação. Eu já dei ensejo aí, né? Vamos lá, vamos citar alguns deles. Tem o ditador, que a comunicação dele é uma linguagem sempre agressiva, né? Usa linguagem carregadas com ordem, instruções. Venha cá, pendure suas roupas, ande logo. Miserável, cão imundo.
filho de não sei da onde. Comunicação aí geralmente dá conflito, né? Tem o ameaçador. Ele comunica da seguinte forma: usa linguagem de advertência e ameaça. Se você fizer isto outra vez, eu vou forcar, vou fazer. Esse é o ameaçador. Está comunicando-se. E aí pode entrar o gestual, o verbal, a gritaria, a agressividade. O moralista frequentemente diz: ué, você não sabe que ele está sempre coberto de razão. Tem o terrorista, o que cria terror, utiliza humilhação, desprezo, ironia, manipulação, qualquer outra arma para intimidar e vencer o outro. Costuma julgar, criticar e culpar. É o terrorista, né? Ele traz terror às pessoas. Ele está o tempo todo culpando. Você está passando isso por causa daquilo, você não fez isso. Se você quer aprender o que um terrorista faz, lê o livro de Jó. Bildade, Zofar, ele faz 3 terroristas apurrinhando através de comunicação a vida de Jó, que já estava difícil por tudo que passou. Em vez de ajudar a Jó, eles diziam: você está assim por causa disso, você não fez isso, você deixou de fazer aquilo, você é terrível, você fez aquilo outro, você está passando por isso, isso é terror o tempo inteiro. Tem também aquele que se comunica com extrema dificuldade porque ele se acha injustiçado, é aquele que acha que o mundo conspira contra ele. Sente-se vítima da vida. Hoje está lotado, né? Meu Deus. Fecha-se sem querer se comunicar ou centraliza apenas em si tudo, qualquer diálogo, sempre se lamentando e tornando-se repetitivo. Esse comunica-se com a dificuldade constante de dizer que ele está mal, tô triste, ninguém gosta de mim, eu tô magro, eu tô gordo, eu tô feio, meu cabelo é liso, meu cabelo é crespo. Tudo para essa pessoa é o ruim. A sua comunicação é sempre para baixo, é sempre de vitimismo, ela nunca é amada por ninguém, todas as pessoas conspiram contra ela. Eu lhe pergunto, como é que essa pessoa que age assim vai ter relacionamento com alguém? Quem é a pessoa que vai conseguir ficar do lado dessa pessoa há muito tempo? Se essa pessoa o tempo inteiro, no relacionamento de comunicação, mantendo, deve ser um diálogo, né? Mas muitas vezes só um monólogo, né? Só ela fala, só ela é a vítima. Uau, esse tipo de pessoa que age assim tem dificuldade enorme na comunicação. Por favor, mude isso. Vamos lá? Temos ainda o sabe tudo. Interrompe ou ignora qualquer explicação ou orientação porque sempre sabe tudo. Conhece alguém assim? Você vai falar: não, isso eu já sei já. Mas eu estava dizendo para você, não, olha só, não, isso eu também já sei. Eu queria, é isso aí. É um monólogo, ele não deixa você falar. Navegador, dificilmente mantém-se no assunto. Está sempre viajando em seus desejos e fantasias. Sabe como é que é, né? Você está comunicando, conversando com alguém. Comunicação, como falei, pode ser por gesto, por fala. E a pessoa está sempre... Ih, rapaz. Isso acontece muito com quem usa droga, né? Mas não vou entrar nesse mérito, não. Mas vamos lá. Pavio curto. Explode ao menor sinal da discordância com suas ideias. Preciso falar muito sobre isso? Eu acredito que você deve conhecer alguém na sua vida. Autossuficiente. Não acredita na necessidade de comunicar-se, pois ele se basta a si. Ou seja, ele já sabe tudo. Não visa desenvolver o espírito de companheirismo, amizade, ajuda mútua, pois não precisa de ninguém. Não, pode deixar, eu resolvo. Pode deixar. Se você diz toda, pode deixar, uma hora o pessoal vai acreditar, né? Mas, então tá bom. Aí depois ele diz assim: ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, ninguém vem conversar comigo. Mas você é autossuficiente? Se uma pessoa já é autossuficiente, para que precisa de alguém do lado? Bom, o autossuficiente anda muito com a ideia de ser o dono da verdade. Sempre tem a última palavra sobre tudo. Não acredita em consenso, prevalece o que ele pensa e ponto final. Esse tipo de atividade, comportamento, eu te afirmo, vai demonstrar comunicação. E essas comunicações, uma vez verbalizadas por essas pessoas ou pelo gestual, vai trazer uma dificuldade enorme no relacionamento. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Entenda. Como que as pessoas te veem?
Porque às vezes você acha que a sua comunicação é assertiva. Todo mundo está entendendo o que você está falando. Mas você precisava chegar para as pessoas que mais você tem à sua volta, que você acredita que são amigos de verdade, e perguntar: como é que você me vê? Vai te ajudar a entender de fato quem você é. Porque uma pessoa, por exemplo, autossuficiente, agressiva, talvez ela nunca ache que seja agressiva. Tem que ter alguém realmente que seja companheiro, amigo de verdade, que diga: você é assim. É isso que você passa pra gente. Quando você age desta forma, é assim que nós lemos você. É assim que nós verificamos quem você é. Eu vou ler um texto com você antes de finalizar. Está em Provérbios 27, verso 9. 27, 9. A comunicação é tudo. As pessoas são agressivas na comunicação e depois perguntam: o que eu fiz? A pessoa não deixa você falar, é dona da verdade. Depois diz: por que a pessoa está pensando assim de mim? Provérbio 27, 9. Provérbio 27, 9. Olha só o texto. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Conselho cordial é o conselho que chega no tempo e na hora certa para mostrar que o autossuficiente é autossuficiente, que o pavio curto é pavio curto, que o dono da verdade é dono da verdade. Quem cordialmente comunica-se mostrando a uma pessoa que ela está agindo desta forma é amigo de verdade. Porque uma pessoa autossuficiente, uma pessoa dona da verdade, pavio curto, essas características que abordamos agora. A maneira que ela se comunica desta maneira, ela afasta as pessoas do relacionamento pela sua comunicação errada, falha, agressiva, inconstante, ruim, desagradável, fora do padrão. Entende? Vamos voltar lá para o slide para fechar? Só novamente guardar o que nós até aqui abordamos nessas características que devem ser tiradas do nosso convívio. Vou começar da primeira lá para que você possa citar comigo. Vamos lá? Deixe de ser ditador na comunicação. Deixe de ser ameaçador na comunicação. Pare de ser moralista. Não seja uma pessoa terrorista na comunicação sobre a vida de ninguém. Não se sinta o tempo todo e nem se comunique como a vítima, um injustiçado. Não se comunique como alguém que sabe tudo, esteja apto sempre a aprender. Sempre alguém tem algo para te ensinar. Preste bem atenção, não saiba tudo. Ei, não seja aquele cara passivo, longe de tudo, navegando. Desperta. Não seja o sujeito pavio curto que se explode de qualquer forma. Nem autossuficiente, nem dono da verdade. Se você eliminar essas características iniciais, você será poderoso na comunicação. Eu quero ler um texto com você para finalizar a nossa aula, já que o tempo está aí andando numa velocidade enorme. Vamos a um texto interessante de Coríntios, para quem manuseia a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, versos 7 e 8. Olha que colocação fantástica do apóstolo Paulo aos Coríntios e que encaixa como uma luva em que nós estamos meditando. 1 Coríntios 14, versos 7 e 8 diz assim: é assim que instrumentos, presta bem atenção, é assim que instrumentos inanimados, como flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, comunicação, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falando ao ar.
que Paulo quis pegar esse texto no contexto? Paulo estava falando de falar em línguas na igreja. Não vou entrar nesse mérito que não é o nosso assunto. Mas ele estava dizendo assim, gente, aprenda uma coisa. Quando nós nos comunicamos com alguém, pegando a flauta e a cítara como modelo de instrumento, se eu não der o toque, o tom, as notas certas, como que alguém vai saber qual é a música que eu quero cantar? Se eu pegar a trombeta, para quem já serviu o quartel vai entender bem o que eu vou dizer. Se na hora de eu tocar a corneta ou a trombeta, eu der o toque errado, do direita vão ver, a esquerda vão ver, eu apresentar armas, como que os soldados farão movimento se o meu toque não for entendido? Ora, se o apóstolo Paulo pega esse exemplo para mostrar à igreja em Corintos que falar em línguas estranhas precisa ter intérprete, porque senão alguém vai falar em línguas estranhas de voz alta e as pessoas que estão do lado não vão entender o que ela está falando. Portanto, ninguém vai ser edificado, ninguém vai entender a comunicação. Então ele vai dizer aqui no contexto que haja intérprete quando se fala em língua estranha. Caso não haja intérprete, que fale consigo próprio. Por quê? Porque toda a comunicação precisa ser carregada de uma visão assertiva, que seja compreendida. Porque senão nós vamos tocar a flauta, o piano, o teclado, a guitarra, o violão. E se eu não coloco as notas certas, eu não vou entender que tipo de música aquele indivíduo quer tocar. Eu não quero entrar nem nesse contexto profundamente, porque eu não sou músico. É por isso que tem escalas na música, é por isso que tem ritmos, porque tudo isso faz com que aquele que o executa transmita através da música uma informação. Ele comunica um estado de espírito, ele comunica alegria, ele comunica tristeza, ele comunica expressões de louvor e adoração. Se ele der o toque errado, ele comunicar algo errado, ninguém vai se preparar para entender o que ele quer transmitir. Se a gente olhar algumas músicas que são de celebração, joga nossa alma e nosso espírito por alto, nós batemos palma, ficamos alegres. Quem toca está transmitindo alegria. Todavia, se alguém pegar uma música muito triste e tocá-la, vai transmitir tristeza. A comunicação precisa ser assertiva, direta. As pessoas precisam entender o que você fala. E você precisa olhar para dentro de você e perceber como que as pessoas estão percebendo a forma que eu me comunico. Minha comunicação é assertiva. A minha comunicação é agressiva. A minha comunicação é passiva. Porque, irmãos e irmãs, entenda, quando eu falo, junto vai o meu rosto, junto vai minhas mãos, não tem como deixar o restante em casa. Então, uma pessoa que fala para uma outra pessoa precisa entender que o gestual dela vai trazer uma informação clara, nítida, do que ela tem dentro do coração. Portanto, seja cordial, seja alguém que aconselha como um amigo. Não olhe para o relógio, não faça caras e bocas julgando pessoas, porque se assim você o fizer, você vai falar de amor, você vai falar de salvação, você vai falar de cura, mas não vai se acompanhar a sua fala, porque o seu gestual é muito fora daquilo que tu falas. Termino fazendo apenas lembrança de um fato que durante muitos anos, quem conviveu aqui talvez vai me dar razão. Tivemos no relacionamento conosco aqui um outro pastor, que a vida talvez não sorriu para ele, para que ele tivesse uma educação tão grande e relacionamento tão bem estruturado. Talvez se fosse olhar o passado, foi construído num relacionamento muito difícil com os pais, com os irmãos. E ele cresceu e envelheceu como todos nós. E toda vez que ele ia se relacionar com outras pessoas, ele vivia o presente com os óculos do passado. Se os pais desconfiavam dele, ele achava que todos que estavam à sua volta desconfiavam dele. Se os irmãos o passou para trás, ele achava que todos que aqui estavam se relacionando queriam passá-lo para trás. Ou seja, muitas das vezes, por ter
o coração e a alma angustiada. A sua manifestação de comunicação era dura no semblante, na fala, sem muita percepção, que o seu comportamento agressivo e as suas expressões gestual chocavam pessoas, entristeciam outras, chateavam algumas. Entende o que eu quero dizer? A comunicação não é só a fala, não é só a boca mexendo. A comunicação é tudo no relacionamento. Amém? Nosso tempo está chegando ao fim, já temos 1h10. E eu queria dizer para você, nas nossas próximas aulas, estaremos estudando direções e dicas para melhorar a comunicação e facilitar o convívio teu no relacionamento, com uma comunicação de alto nível, podendo, tenho certeza, se você praticar, melhorar muito a tua forma de pregar o evangelho, anunciar o evangelho do reino e, mais do que tudo, aquilo que você fala, ser assertivo, as pessoas entenderem e receberem. Eu brinquei com a Rebeca, eu boto sempre aqui uma aguinha para beber na caneca. Olha essa caneca aqui, é especial, olha só. Lembrança de que para a gente poder estar trabalhando, se esforçando, nós temos relacionamento dentro de casa, né? Começa com pai e mãe, meus pais já são falecidos. Depois nós casamos, tem um relacionamento com a esposa, que gera filhos para alguns, para mim uma única filha. E é esse relacionamento o primeiro que nós encontramos dentro da nossa casa. E se de fato esse relacionamento for cultivado de forma correta e com esforço, aplicando cada um desses detalhes, certamente não estaria com 22 anos de casado e entre namoro e noivado 32. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Relacionamentos precisam ser cultivados. Relacionamentos precisam ser amadurecidos. Mas todos eles passam por uma comunicação clara, assertiva. Deixe de ser passivo. Deixe de ser agressivo. Ei, você tem uma cópia perfeita a qual você tem que se inspirar. Jesus Cristo. Aquele que se comunicou com clareza. E até hoje está. Eis que estou à porta do teu coração batendo. Se tu abrir, eu entrarei e cearei convosco. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ei, vamos lá. Tenha um pouco de esforço. Melhore sua comunicação. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai ficar assustado como tudo muda. Tá ok? Tem um espelho em casa? Olhe para o seu próprio rosto. Suas caras e bocas podem melhorar. E aí você vai ter mais êxito e vai alcançar objetivos e voos maiores no relacionamento. Principalmente se você quer o episcopado ou quer ajudar na obra do Senhor. Melhore seu gestual. Melhore sua forma de falar pelo rosto. Vai ajudar pessoas a entender que Jesus e o Espírito Santo está na tua vida. Tá bom? Bom, os irmãos estão aí no chat. Agradecimento. Não sei se a aula eu fiz explicar ou entender, já que é comunicação, mas eu agradeço vocês estarem aí mais uma vez conosco, mais uma sexta, mais um Shabat, e eu quero pedir a vocês, se essa aula foi útil e proveitosa, nós vamos colocar o PDF lá no grupo do WhatsApp, eu quero que você dê um feedback, faz um comentário aí, é a única forma que eu tenho a comunicação da tua parte para saber se o que nós estamos falando está chegando, sendo assertivo a você, para que a gente possa cada dia aperfeiçoar e melhorar a nossa forma de se comunicar com você, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter feito você entender melhor, ampliar o leque de entendimento e fazer você se esforçar através do Espírito Santo e das Santas Escrituras para se tornar uma pessoa melhor. Você pode, tudo é possível que crê, ok? Amém? Então, não esqueça, já colocou aí aquele likezinho, joinha? Pô, a última vez tinha 33. E sabe quantas visualizações? 100 e pancada. Tem alguém aí, agente 007, tá oculto aí.
Pode ficar tranquilo, quando você dá o seu like, eu não sei que foi você não, tá bom? Eu estou aqui só para ajudar. Não importa aonde essa palavra, esse ensino está chegando. O que importa é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero lhe provar e estou te mostrando que a Bíblia pode mudar quem quer e transformar, a fim de que essa pessoa seja uma pessoa muito melhor. Daí foi a palavra de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, tem que nascer da água do Espírito. Nasça da água, nasça do Espírito. Amém? A água eu estou te dando. Agora, vai ao Espírito Santo para que esse milagre aconteça na sua vida. Amém? Até a 10ª aula, se Deus nos permitir, estarmos lá. Tá certo? Obrigado. Deus abençoe a sua semana, seu final de semana. Para os irmãos que aí estão nos acompanhando da igreja local. Amanhã, sábado, culto. Firme lá, amém? Eu, particularmente, estou escrevendo algumas apostilas. Vocês já foram comunicados. Estamos melhorando aí, acrescentando valores educacionais para ajudar cada vez mais pessoas a crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe a sua casa, seu lar, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de orar por nós. Essa é a forma que nós entendemos que você pode nos ajudar a continuar caminhando. Amém? Até a próxima. Deus abençoe. Shalom.